Bom dia, tô acordada desde 2h pouca da manhã orando e Deus me deu algumas palavras em locais diferentes, mas a palavra que eu quero falar agora está em 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Muitas vezes nós falamos de amor, né? Pregamos amor, pregamos no microfone, fora de microfone, né? Pregamos que é para amar, sabemos que é para amar, mas na vida real mesmo, no dia a dia, nós não amamos o nosso próximo. Nós queremos que Deus nos ame, mas não amamos o próximo. Nós queremos que Deus nos visite, mas não visitamos o nosso próximo. Nós queremos que Deus nos abrace, mas não abraçamos o nosso próximo. Nós queremos que Deus faça coisas grandes, maravilhosas, que fique conosco o tempo todo, mas não ajudamos o nosso próximo. Fazemos muitas vezes por obrigação e não por amor. Praticar amor dá trabalho. Viver amor é praticar amor, não é só de palavras. Nós podemos enganar nós mesmos, porque o pior mentiroso, uma frase que eu falo há anos, né? Porque eu convivi com uma pessoa e eu percebi que a pessoa acreditava nas mentiras que ela mesma falava e o que eu poderia fazer se ela acreditava nas mentiras que estava contando para si mesmo. Eu não posso fazer nada, só Deus pode fazer alguma coisa. Se a pessoa permitir que Deus faça alguma coisa. Se a pessoa fala assim, ou me mostra a verdade. Então, o pior mentiroso é aquele que acredita nas suas próprias mentiras. Então, se a pessoa der liberdade a Deus, fala assim, ou me mostra a verdade. Me cura dessa cegueira. Porque Jesus para diante do cego. Jesus para diante de um cego e pergunta, que queres que eu te faça? Sabe o que Jesus está falando? Tu quer mesmo ver? Tem certeza que tu quer enxergar? Nós podemos enganar a nós mesmos. Nós podemos enganar o diabo, porque podemos até mesmo enganar o diabo porque ele nos conhece por fora. Mas nós não podemos enganar a Deus, porque Deus nos conhece por dentro e por fora e por dentro. Deus pergunta para um cego, que queres que eu te faça? Sabe que Jesus está falando, você quer mesmo se enxergar da maneira que você é, da maneira que eu te vejo? Que Deus fala assim, eu não vejo como o homem vê, eu vejo por dentro. Mas isso não significa que Deus não veja os nossos defeitos. É que Ele nos ama da maneira que nós somos. E nós queremos que Deus nos ame imperfeitinhos. Ah, Deus me conhece, irmão. Mas nós não amamos o nosso irmão. Porque para amar, nós temos que suportar. Olha a palavra, suportar, suporte. Aprendi isso com a minha irmã. Coisa linda. Suportar vem da palavra suporte. Amar é dar suporte ao nosso irmão, é suportar uns aos outros, é dar suporte uns aos outros, isso é amar. Nós queremos que Deus nos dê suporte, nós queremos que Deus nos suporte, mas não suportamos o nosso irmão. É na mesma medida. A palavra que Deus me deu hoje é que tem muitas promessas no mundo espiritual paradas ao teu e ao meu respeito, que ainda não aconteceram porque não estamos do jeito que Deus quer. Não que venhamos a merecer, fazer por merecer, nada que façamos vai um dia nos dar condições de merecer que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Deus não nos deve nada. Deus não deve nada a ninguém. Deus não tem obrigação de nada. Mas Ele quer nos dar por amor. Ele quer nos dar suporte. Mas para que isso venha acontecer na tua e na minha vida, precisamos estar dentro do querer de Deus.
A palavra fala, se o meu povo, olha como Deus fala, meu povo, meu querido, é o meu povo, que se chama pelo meu nome. Ele já está falando com quem o aceitou como único e suficiente Salvador. Ele está falando de pai para filho. Ele não está falando com aquele que não quer saber dele, não. Ele está falando com aquele que quer saber dele. Que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar. Porque Deus fala se humilhar, reconhecer. Sabe o que Deus está falando? Orar é conversar com Deus. Se humilhar é se convencer de que eu estou errado. Se convencer de que Deus é bom, eu sou mal. Então, se algo na minha vida não está dando certo, a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Isso é se humilhar, é reconhecer. Aí Deus vai perdoar os nossos pecados. Mas uma coisa que Deus me chama a atenção nessa palavra hoje: sararei a sua terra. Se precisa sarar, é porque estamos doentes. Se precisa sarar, é porque estamos precisando de cura, e quem precisa de cura está doente. E o que gerou essa doença? Os meus e os teus pecados. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Amém?